Boa noite a todas, boa noite a todos. Com muita satisfação que nós damos início a esse evento organizado pelo Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia, o Labuta, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História da UFAM, o nosso PPGH, né, que neste ano completa 20 anos, Clarice. Olha só. 20 anos, né, já está maior de idade, né, já pode até beber, né? E é com muita satisfação que a gente recebe hoje a nossa querida professora Clarice Speranza. Clarice Speranza é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é minha conterrânea, gaúcha, portanto, né? Minha contemporânea de doutorado. Ela também, assim como eu, é cria do Benito Schmidt, tivemos o mesmo orientador no doutorado, né? E uma amiga de muitos anos, uma amiga muito querida, e que tem um trabalho fantástico, um trabalho fenomenal, e que é sempre um prazer, Clarice, te escutar, te ouvir, né? Em especial em uma temática que é tão importante quanto essa que a gente vai trabalhar hoje, e que a Clarice vai trazer numa perspectiva histórica a batalha, né, pelo fim da escala 6x1. Vivemos um momento em que a gente tem que defender o óbvio, né? Enquanto todo mundo que não trabalha é contra o fim da escala 6x1, todos aqueles que trabalham sabem o quanto é importante a redução da escala de trabalho, né? Trabalhar menos para que todos trabalhem, não é? E acho que a discussão de hoje, o debate de hoje, a palestra de hoje proferida pela Clarice, ela traz um elemento central, né, para o debate contemporâneo, sobretudo num ano como o ano que a gente tem, um ano eleitoral, um ano complicado, um ano difícil, um ano em que o fascismo nos assombra e nos ronda, não é? Eu quero também, com satisfação, dizer que a gente vai falar sobre a luta dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1, na presença de dois grandes trabalhadores, né? De dois grandes guerreiros, de dois grandes lutadores, de duas pessoas que são protagonistas da história de lutas do povo amazonense. Me refiro aqui ao Ricardo Moraes e ao Elson Mello. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os dois. Para quem não os conhece, para quem ainda não estudou um pouquinho sobre isso, né? Ricardo Moraes e Elson Mello foram presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos, tendo liderado um dos principais sindicatos da classe trabalhadora do Amazonas durante as mais importantes greves que ocorreram ao longo da década de 80. Era o Sindicato dos Professores, do nosso querido Aloysio Nogueira, e o Sindicato dos Metalúrgicos, do nosso querido Elson e Ricardo, lutando, né, num processo de violência contra a classe trabalhadora, de precarização do trabalho dos trabalhadores do distrito industrial, e tantas conquistas tiveram, tantas greves que estão marcadas na história dessa cidade, marcadas na história desse país. Então, é com muita alegria, Ricardo e Elson, né, que a gente faz essa fala e essa referência a vocês dois, que são referências no campo da luta da classe trabalhadora, né? Eu gostaria de fazer aqui a leitura de um breve textinho sobre a professora Clarice, porque senão eu fico falando que nem um doido aqui, não dou seguimento à nossa fala, tá? Então, vamos lá. A professora Clarice Speranza é docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua no campo da história social do trabalho. Possui uma trajetória acadêmica dedicada aos estudos e à relação entre trabalhadores, direitos sociais e processos de regulação do trabalho, com ênfase na experiência da classe operária. Com sólida produção intelectual, em pesquisa e formação, a Clarice Speranza tem contribuído de forma muito significativa para o debate historiográfico. E, nesta ocasião, ministrará a palestra intitulada Da Primeira Lei de Acidentes do Trabalho ao Fim da Escala 6x1, a classe operária e as lutas pela regulação do trabalho no Brasil. Antes de passar à professora Clarice Speranza,
eu gostaria de registrar, Clarice, que tem um monte de alunas aqui, alunos, né, que certamente te tem como referência a Ana, Isabel, né, Vanessa, que tu participou da banca, e que trabalham com a justiça do trabalho, né? O trabalho das meninas aqui é um trabalho muito importante. Tu, inclusive, prefaciou um livro que tem alguns trabalhos aqui, né? E que mostra o quanto a pesquisa neste campo, que tu tem uma contribuição tão importante, né? No estado do Amazonas vem se desenvolver. A Neide ali também, que eu não tinha visto, né? Se eu esqueci alguém, vocês me desculpam, tá? Porque eu não enxergo bem. Então é um elemento muito importante, assim, a tua influência, a influência de colegas como tu, como Fernando, como Alisson, né, que atuam tão diretamente no campo da história do trabalho, com ênfase nessa relação da justiça do trabalho. Queria destacar também os colegas que muito gentilmente vieram para o evento, trouxeram seus alunos, a professora Patrícia, o professor Bruno, a professora Ana, a professora Jéssica, o professor Davi, que está em algum lugar que eu perdi, está lá o Davi, né? O Davi compartilha com a Clarice Esperança a diretoria do GT Mundos do Trabalho. Eles estão organizando um evento que acontece em setembro. Imagino que devem estar cheios de trabalho. Enfim, não vou falar mais, vou passar aqui para a professora Clarice, agradecendo a sua presença, Clarice. Então, bom, muito obrigada, né? Certamente essas palavras aí do César foram extremamente generosas e exageradas, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, compartilhando, né, essa noite com esse grupo tão legal, né? Tanto por parte dos docentes, mas também assim, capaz de motivar todo esse grupo para vir falar sobre trabalho nesse momento assim, que a gente vê tantas questões relacionadas à invisibilidade do trabalho, do trabalhador, da trabalhadora, em tempos atuais. Então, queria dar parabéns aí aos colegas da UFAM e agradecer muito, então, a possibilidade de estar aqui, do Labuta, do PPGH, 20 anos, vida longa, da UFAM, e, claro, ao velho e bom companheiro César, né, dos quais tivemos muita caminhada juntos, e teremos mais ainda, né? Então, assim, queria iniciar a minha fala, né, propondo aqui uma pequena alteração no título que eu mesmo propus, tá? Que é falar, em vez de falar em classe operária, né, como a gente imaginou esse título, eu vou falar em classe trabalhadora, né, o que vai pressupor aí uma inclusão do que hoje a gente chama de trabalhadores e trabalhadoras precários, né, mas ao longo da história, né, em especial as pessoas que trabalham e que trabalhavam por jornada, sem registros contratuais, sem vínculo formal, sem garantias, com baixíssimos ganhos, né? E cujo número se torna cada vez maior, né, no mundo do trabalho atual, né? A palavra operário, na verdade, ela está muito mais, em geral, ligada dessa noção de formalidade, né? De regulação por parte de um contrato, de uma lei, né? A gente também, quando a gente pensa em operário, a gente pensa em trabalhador fabril, né? Um trabalhador que, em geral, homem, branco, provedor do lar, né? A gente não pensa, por exemplo, nas trabalhadoras domésticas, motoristas de aplicativo como operários, né? A não ser num sentido figurado, num sentido poético, né? Então, eu vou propor essa mudança, né, e corrigir esse título para identificar bem sobre o que eu falo, o universo do trabalho e na sua plenitude. A minha ideia é falar um pouco sobre, começar pelo presente, a questão dessa luta pela escala 6x1, mas me aproveitar um pouco dessa discussão que está na ordem do dia, digamos assim, né?
e tentar pensar ela, inserir ela numa perspectiva mais histórica, a partir e daí propor uma leitura sobre os estudos mais recentes que a gente tem, os movimentos que a história social propõe em relação a essa questão da regulação do trabalho. Então, vou me iniciar pelo presente, pelo fim da escala 6x1, né? Ou melhor, pelo esperado fim da escala 6x1, que nós estamos vendo nos últimos dias, né, uma série de movimentações, né, no sentido de votações e envio, né, terça-feira foi enviado ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência pelo governo federal, né, no sentido de acelerar também a tramitação de uma PEC, né, na verdade são duas PECs, né, que estão em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, da Câmara dos Deputados, né, e a ideia é que, hoje eu estava lendo até, né, a ideia já se fala que possivelmente, né, e aí é importante que a gente também pense de forma positiva, que até o 1º de maio se tenha já um resultado positivo no sentido de aprovar o fim da escala 6x1. O que é a escala 6x1? Né? É a escala de trabalho no qual a pessoa trabalha 6 dias e folga somente 1. Muito comum, né, um tipo de jornada, tipo de escala, jornada de trabalho muito comum no setor de comércio, no setor de serviços, entre outros setores, né? Essa folga, esse dia de folga, é muito comum que ocorra também somente nos chamados dias úteis, sem que a pessoa tenha nenhum sábado ou domingo livre. É uma jornada de trabalho, não preciso dizer para vocês, né, que é uma jornada de trabalho extremamente desgastante num país de exploração desenfreada do trabalho, né, e que, de fato, a jornada 6x1 ultrapassa o limite legal das 44 horas semanais, muitas vezes, dado as exigências frequentes de horas extras ou de cobrir folgas de colega, né, os quais os trabalhadores e trabalhadoras estão submetidos. No nosso estado, né, no Rio Grande do Sul, houve inclusive denúncias de uma rede de varejo de supermercados que havia definido uma jornada de 10x1 para seus trabalhadores e trabalhadoras, né? E uma rede de varejo bem poderosa, digamos assim. Então, a PEC que tramita atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados prevê essa redução de jornada, a incorporação de uma escala 5x2, em que se trabalha 5 dias por semana e se folga outros 2. A isso se soma, então, esse projeto de lei enviado em regime de urgência para o Congresso, né, e que também tem essa mesma intenção. Então, na verdade, agora está meio que uma corrida, né, para ver quem é que vai ser o pai da criança, quem vai, né, se será o Congresso, se é o governo, enfim. Mas o que interessa não é tanto isso para nós, mas o fato de que essa é uma pauta, essa é uma luta que é ancorada num desejo e numa mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? A gente viu, ontem mesmo teve manifestações, né, na Avenida Paulista, em São Paulo, né, e tem havido manifestações frequentes nas cidades em relação ao fim da jornada 6x1. Um outro embate muito atual, né, e isso também mostrando o quanto essa é uma questão importante nos dias de hoje, é a disputa em torno da regulação do trabalho pelas plataformas de aplicativo, em especial entregadores e motoristas. Não sei se vocês acompanharam essa semana, houve também uma movimentação nesse sentido, né, uma paralisação dos trabalhadores de aplicativos, também na terça-feira, né, em São Paulo e também em outras cidades, né, no sentido de que fosse retirado o substitutivo do relator da matéria
do relator do projeto de lei complementar 152/2025, que está se tramitando numa comissão especial da Câmara dos Deputados, projeto de lei esse que pretende regular as relações de trabalho mediadas pelas plataformas digitais. Esse adiamento da votação foi, na verdade, uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras, porque o parecer do deputado Augusto Coutinho, que é o relator da matéria, é visto como um parecer que desvirtua completamente o projeto de lei esse que havia sido resultado de um acordo firmado no grupo de trabalho tripartite, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e criado em 2023. A proposta inicial do projeto definido pelo grupo era garantir direitos mínimos para motoristas e entregadores, mas o parecer do relator alterou o seu teor e passou a favorecer as plataformas, aumentando o que parecia ser insuperável, a precarização do trabalho no setor, ou seja, aumentando a possibilidade de precarização. Por isso, o cancelamento da votação, neste momento, foi uma vitória. Então, o que eu queria pensar com vocês é o seguinte. Tanto essa mobilização de uma categoria como os trabalhadores de aplicativos, né, que mobiliza hoje 2 milhões, no mínimo 2 milhões de pessoas no Brasil e tem um crescimento de 25% desde 2022, né, quanto ao fim, né, das jornadas, da jornada 6x1, são, na verdade, um exemplo de o quanto a questão da regulação do trabalho é uma questão permanente, cada vez mais atual nos tempos atuais. Tempos que a gente fala em novas formas de trabalho, novas formas de emprego, novas formas de relação do trabalhador e trabalhadora, né, com os empregadores, e, no entanto, nós estamos aí fazendo voltando muitas vezes a lutas que eram lutas da Primeira República, né? Jornada de 8 horas, que o César muito bem estudou lá, que, na verdade, volta e meia, né, nesse processo né, de construir e reconstruir de classe, se constrói também a partir dessa mobilização. Muitos de vocês são muito jovens, mas alguns não tanto, né? E talvez alguns se lembrem que em 2017 nós estávamos discutindo um cenário de terra arrasada, né, para a classe trabalhadora no Brasil, né, com a promulgação de uma reforma trabalhista terrível pelo presidente Temer, pelo então presidente Temer, né, logo depois do golpe que derrubou a presidente Dilma, e terrível porque essa reforma visava uma desregulação completa das relações de trabalho. Algumas pessoas na época falavam, inclusive, em fim da CLT, né? Já que a reforma promovia uma revisão de mais de 100 itens da consolidação das leis do trabalho, criando uma série de formas precárias de contratação, como o trabalho intermitente, trabalho parcial, a flexibilização da jornada do trabalho, o contrato temporário e, principalmente, a limitação do acesso à justiça do trabalho. Na época, eu confesso que eu, extremamente pessimista, propus em alguns eventos e cursos a possibilidade de que aquela reforma significasse uma transformação profunda numa característica que me parece essencial, me parecia essencial, continuo achando essencial, para entender as pessoas trabalhadoras do Brasil na sua dimensão histórica. E essa característica, né, ela foi chamada de consciência jurídica de classe, já na verdade, quem cunhou essa expressão foi o Aziz Simão em 62, mas ela passou a ser recuperada no final dos anos 80 pela Maria Célia Paoli, que definiu na sua tese de doutorado, em 88,
que a estrutura institucional brasileira teria contribuído para a formação de uma consciência jurídica de classe, ou seja, os trabalhadores haviam depositado alguma confiança no ordenamento jurídico do Estado e, dessa forma, produzido uma nova experiência. Assim, não seria possível pensar a classe trabalhadora brasileira sem pensar a estrutura de direitos institucionalmente criada e a ideia de uma cultura de direitos, ou seja, a identidade do trabalhador no Brasil está relacionada a essas batalhas que são batalhas institucionais. Bom, talvez essa transformação profunda que eu, de forma muito pessimista, vi em 2017, talvez não tenha sido tão profunda assim. De fato, não estou aqui renegando, né, a importância da reforma trabalhista e o quanto ela precarizou as relações de trabalho no Brasil, mas me parece que talvez as lutas pelo fim da jornada 6x1 e pela regulação do trabalho por aplicativos são exemplos que, a despeito de todas essas tentativas e esforços no sentido de desregular o trabalho, existe uma permanência dos embates pelos direitos inscritos na lei por parte dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Nós, como historiadores, a gente pensa em transformações e permanências, né? A gente pensa o tempo, né, a partir dessa dualidade, né? E talvez a gente possa pensar que essa seja uma permanência. O que é essa consciência jurídica de classe, né? A gente pode entender ela como uma postura ativa dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos seus representantes legais também, né, frente às instituições jurídicas, no sentido de estabelecer interpretações, sentidos e resultados das normas. Inclui nisso os embates para influir na elaboração das leis, mas também o esforço de fazer valer legislações vigentes, mas não cumpridas, como, por exemplo, a lei pela aplicação da Lei de Férias de 1925, que era quando surgiu uma letra morta e que só se tornou um direito a partir da mobilização dos trabalhadores ao longo dos anos, né? E, além disso, a pressão para que as normas sejam interpretadas de forma mais favorável aos trabalhadores. Numa pesquisa anterior, aquela ali, eu escrevi algo como a luta por normas imaginárias ou reais, a luta na qual os trabalhadores tentam inverter a ordem das coisas. Ou seja, quando você propõe uma interpretação, né, que não é interpretação hegemônica, mas luta por essa interpretação. Porque a questão da norma, ela não é só o que está escrito, ela é a interpretação. Não existe norma sem a sua interpretação, né? A norma, ela não se aplica sozinha, ela precisa ser interpretada. E a quem cabe a interpretação? Essa é uma questão, né? O John French, um brasilianista, né, que muitos de vocês conhecem, escreveu no Afogados em Leis: os trabalhadores brasileiros lutaram para transformar a lei de um ideal imaginário em uma realidade futura possível. Então, a lei vista como algo a ser, pela qual vale a pena lutar. E, assim, embora a gente costume pensar na consolidação das leis do trabalho, os alunos, as alunas, né, quando a gente dá aula na graduação, identificam muito a questão da CLT de 1943 com essa ideia de regulação do trabalho, né? O marco desse liame entre a experiência do trabalho e a lei do Brasil é muito anterior, né? E, inclusive, anterior ao período do trabalho livre, né? A gente poderia, talvez, né, se a gente buscasse essa ancestralidade, esse momento, né, a gente poderia citar, por exemplo, as ações jurídicas para a obtenção de liberdade dos escravizados, estudados, por exemplo, pela Keila Greenberg e a Josene Mendonça, o Sidney Chalub também, né? E outros trabalhos que nos últimos 20 anos a história social tem examinado, né, em relação ao período pré-abolição. Ou seja, essa agência de trabalhadores livres escravizados a fim de buscar direitos nos tribunais
propondo novas interpretações das normas. Um outro exemplo claro são as investigações em torno da Lei de Tráfico de 1831, né, protagonizadas, por exemplo, pela Beatriz Mamengonian, da UFSC, também do Sidney Chalub, que hoje está em Harvard, que em pouco tempo deixou de ser encarada como uma mera lei para inglês ver, né, passando a ser compreendida como um campo de possibilidades na luta pela liberdade empreendida pelos escravizados ao final do século XIX, a partir das tentativas de fazer valer os direitos associados à categoria, né, criada por essa lei de africanos livres. Também é importante lembrar, nesse contexto, que a retórica do direito foi uma tropa mobilizadora, nas palavras aí da socióloga Ângela Alonso, né, do movimento abolicionista na segunda metade do século XIX. Parte desse movimento se travou nos tribunais, em particular a partir do advento da Lei do Ventre Livre, que, entre outras medidas, e talvez a medida mais importante, tornava a alforria um direito do escravizado, que deixa de ser apenas um benefício, que arbitrado pelo senhor e passa a ser um direito do escravizado. E isso faz com que os escravizados tenham a possibilidade de empreender também lutas aí nos tribunais pela sua própria liberdade. Segundo nos lembra Hebe Matos, foi essa lei que teria dado origem a uma ampla discussão a respeito do controle e da disciplinarização do trabalho livre diante de uma elite já temerosa pela grande massa de trabalhadores livres e libertos, pobres, nas ruas. Em relação aí ao período posterior à abolição, então, o interesse pelas formas de apropriação e significação do direito alicerçou novas interpretações acerca do movimento operário, das leis para o trabalho e para a previdência e também em relação à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na Primeira República, muito antes da CLT, temos o advento da pioneira Lei de Acidentes de Trabalho, de 1919, da Lei Eloy Chaves, a primeira lei de Previdência Social, em 1923, da Lei de Férias, de 1925, todas elas objeto hoje de diversas pesquisas. A principal luta do movimento operário na Primeira República, e aí o César me corrige, foi em torno da jornada de 8 horas, que era, de certa forma, né, uma luta pela regulação das relações de trabalho. Podemos pensar um pouco, talvez interpretar, né, dessa forma. Se a CLT foi, de fato, um marco, claro, posteriormente, as disputas em torno de normas posteriores a ela, no entanto, são abundantes também. Basta citar a Lei do Descanso Semanal Remunerado, né, que até hoje é um direito extremamente importante, né? Lembrando que o direito ao descanso semanal remunerado também está na baila da luta pelo fim da jornada das 6x1. Né? A luta pelo abono de Natal, né, que hoje a gente conhece por 13º salário, né, de 1962, que é estudado pela Larissa Rosa Correia, né? E, recentemente, num artigo publicado na revista Mundo do Trabalho, o nosso mestre, Fernando Teixeira da Silva, mostrou a mobilização dos trabalhadores rurais do interior paulista entre 1957 e 1964 por direitos inscritos na CLT que, em tese, excluíam o campo. Então, um pouco essa questão, né? O quanto os trabalhadores, ao longo da história, buscaram extrapolar os limites desse direito inscritos nas normas. Né? Eu não poderia deixar de citar aqui no Amazonas o quanto, né, a gente tem estudos importantes em relação a isso. Né? O César já mencionou a coletânea, né, que, enfim, tive a honra de apresentar, né, mas vai ser sorteada no final. Organizada pela Vanderlene, né, que, enfim, aí citar a Vanderlene,
o Pedro Marcos Mansurandes, a Vanessa, a Isabel Cristina Saboia Varão, o próprio César, enfim, e tantos outros autores e tantas outras pessoas que pesquisaram e pesquisam e têm utilizado as fontes também da justiça do trabalho ou fontes relacionadas a processos envolvendo trabalhadores como, né, uma forma de pensar um pouco essas relações e a identidade dos trabalhadores brasileiros. Pesquisas do Nauber Gabsky da Silva, da Regina Guimarães Neto, da Ângela de Castro Gomes, entre outros autores, examinaram ou examinam hoje discussões em torno do que na prática configura o trabalho análogo ao escravo, crime previsto desde o Código Penal de 1940, e o quanto a memória da escravidão influencia o debate da fundacional dessa categoria, né? Categoria que, enfim, né, em outros países a gente é chamado de trabalhos forçados. Porém, no Brasil, né, o nome trabalho análogo ao escravo é utilizado também como uma forma de reiterar, né, o quanto esse tipo de relação de trabalho é uma relação que agride, né, a dignidade dos trabalhadores. Bom, toda essa crescente descoberta da importância das lutas envolvendo a esfera legal se utiliza do conceito de domínio da lei do Edward Palmer Thompson, né, que é enfim, autor super importante para a história social e história social do trabalho em especial. E, através desse conceito, o historiador percebe a esfera jurídica como um campo de luta possível para os dominados, com a possibilidade de vitórias pontuais, que, paradoxalmente, essa é, digamos assim, a dificuldade do conceito, né, o paradoxo do conceito, além dessas vitórias pontuais, essas lutas servem para legitimar a exploração, mas também para impor limites a ela, né? Então, aí o Thompson, fazendo jus à sua filiação marxista dialética, né? Vendo as duas coisas ao mesmo tempo e uma confluência entre essas questões, né? O pensamento de Thompson sobre o direito une três aspectos, como nos lembra o Alexandre Fortes: a possibilidade de vitória pontual dos dominados no campo jurídico, a legitimação ou fortalecimento da dominação pela lei e a limitação ao arbítrio dos dominantes. Em relação à justiça do trabalho, né, em que esse movimento também de redescoberta dessas fontes coincidiu também com o movimento interno dentro da própria justiça do trabalho, no sentido de não destruição dessas fontes, né, ou seja, desses processos chamados processos fíndos, né, os estudos empíricos com essas fontes jurídicas demonstraram, além de uma estratégia sustentada de recursos em número crescente aos tribunais por parte de trabalhadores e sindicatos, a utilização de instrumentos legais de forma estratégica, comportamentos coletivos dos chamados processos individuais, de forma a driblar a individualização das reclamatórias de primeira instância, que é um projeto da Justiça do Trabalho, né, a individualização das lutas. Porém, o fato de que, na prática, os processos se dão de forma coletiva, meio que subverte essa lógica, né? E isso a gente só consegue ver olhando o processo ali acontecendo, né? O ajuizamento de dissídios coletivos em paralelo à realização de greves e outros movimentos, em especial no pré-64, e uma porcentagem muito elevada de conciliações, né? O qual existe toda uma discussão sobre, afinal de contas, a interpretação sobre esse fenômeno. Muitos desses mecanismos evidenciam um processo de aprendizagem de manobras legais e de uso da máquina jurídica feita em conjunto com advogados e juristas, muitos deles comunistas, que, se de fato abertamente negavam a validade e a importância da legislação herança do corporativismo varguista, na prática reivindicavam esses efeitos, esses direitos.
Esses elementos estão presentes desde o período Vargas, evidenciando, então, uma apropriação das instituições criadas a partir desse próprio projeto corporativista. Essa apropriação e, de certa forma, a subversão do seu objetivo de controle e manipulação da classe trabalhadora, em alguma medida, se inicia ainda no momento de sua constituição e se aprofunda até o golpe de 1964. Na visão do já citado Fernando Teixeira da Silva e do Antônio Luiz de Negro, este aprendizado foi um dos alicerces do que eles consideram como o trabalhismo reinventado no período de 45 a 64. É evidente, porém, que a gente fala de uma apropriação estratégica e parcial, mas o grande número de enfrentamentos nos tribunais e fora deles até 1964 nega aquilo que uma certa sociologia do trabalho dos anos 60 e 70 defendia, a aderência completa dos trabalhadores e a sua submissão ao projeto corporativista. O que houve, aparentemente, e o que as pesquisas dos historiadores mostram com base em fontes empíricas, foi uma adesão estratégica, interesseira, pontual e que subvertia muitas vezes essas regras do jogo. Que preocupada muitas vezes em esgarçar, né, aumentar os limites do sistema numa pressão contínua para o alargamento dos direitos. Se no pré-golpe os sindicatos aliaram dissídios na Justiça do Trabalho a paralisações e greves para garantir percentuais mais altos de aumento salarial, entre outros benefícios, nos anos 70, em pleno período autoritário, tanto a sociedade como um todo, quanto a própria justiça em particular, tiveram seus limites cerceados. A ditadura passa a limitar os reajustes arbitrados pelos TRTs aos índices do aumento do custo de vida definidos pelo governo federal. No entanto, a lei não deixou de ter importância. Um fenômeno importante naqueles anos autoritários foi o forte investimento dos sindicatos nos departamentos jurídicos, algo que já se anunciava em categorias mais organizadas no período pré-64, como mostram estudos do Éder Sader e do Marcelo Badaral Matos. Portanto, o que a história social mostra é que não há como discutir a relação Estado-classe trabalhadora no Brasil sem compreender essa mistura de discursos, ações e crenças dos operários em relação à aplicação da justiça nas relações de trabalho. Isso permanece nos tempos atuais, mesmo diante dessa onipresente percepção acerca da precarização e do aumento da informalidade no Brasil. Mas é importante ressaltar outro efeito, talvez mais perverso, do domínio da lei no universo social brasileiro. E aí vou dar o plot twist, né? Se compreendermos a legislação e a justiça como arenas nas quais parte dos sujeitos sociais foram constituídos como detentores de direitos a partir dos embates, utilizando o arcabouço corporativista e anterior a seu favor, quando necessário, isso implica em admitir também que a lei também atuou de forma contrária, excluindo outros grupos ao impedir seu acesso a esses campos de luta. Diversas legislações cíveis e criminais ao longo da história do Brasil buscaram colocar limites à ação dos trabalhadores, influindo inclusive em seu direito de ir e vir, como a Lei da Vadiagem, de 1941, né? E outras leis anteriores, leis repressivas, né? Por exemplo, vou lembrar do Código de Menores de 1927, que criminalizava, criava a ideia do menor infrator, a figura do menor infrator, né? E a ideia de punição, né? Então, tão importante quanto a paulatina e incerta inclusão de direitos na legislação, quase sempre motivada por pressões coletivas e invariavelmente alvo de resistência patronal em relação à sua efetividade, os historiadores perceberam o quanto a exclusão de grupos importantes, como as trabalhadoras domésticas, né, que só vão conseguir, né, obter direitos legais muito parcialmente a partir dos anos 70 e depois só com a Constituição de 88 e mais recentemente com a PEC das domésticas,
mas o quanto essa exclusão também influencia na própria identidade brasileira, dos trabalhadores brasileiros. Né? Então, o que eu queria deixar bem claro é que não se nutre aqui qualquer rasgo de ingenuidade a respeito da eficácia das leis ou do caráter, de um suposto caráter classista da justiça. As leis regulatórias do Brasil foram amplamente descumpridas e, mesmo quando ampararam direitos, o fizeram em formas restritas, se não pela má vontade eventual de alguns juízes e a resistência e descaso dos patrões e do Estado, pelo seu cumprimento, como pelos seus próprios limites. Às vezes eram leis repressoras, às vezes eram leis que tiravam direitos. A questão é o campo de luta, a questão é o embate em torno, né, da possibilidade de inserir direitos numa regulação legal, inscrever eles, garantir seu cumprimento, utilizar a lei como uma forma de garantir, né, ou de tentar garantir, né, porque a lei não garante nada, né, o que garante é a mobilização. E aí, claro, né, citar a própria reforma trabalhista como, e a lei da terceirização, né, como leis que vão cercear direitos dos trabalhadores. Mas não é possível negar que a luta dentro e pelas leis estabeleceu novos parâmetros de enfrentamento social. E esse enfrentamento se deu em diversas arenas e continua até hoje. Nos parlamentos, no tribunal, nos periódicos, no movimento operário e hoje nas redes sociais, ou seja, na arena pública. Para terminar, eu gostaria apenas de compartilhar alguns pequenos resultados, né, de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente, né, com a qual eu gostaria de dialogar, inclusive com os colegas que também estudam esse tema, né, sobre processos envolvendo a Lei de Acidentes de 1919 no Rio Grande do Sul, nos primeiros 6 anos da sua vigência. Né? Então, lembrar, a Lei de Acidentes de 1919 foi a primeira norma que regulou as relações de trabalho no Brasil no período do pós-abolição, em termos nacionais, né? Ela resultou de uma mobilização que ocorreu no parlamento, mas também nas ruas. Ela é promulgada num período no qual a gente vai ter as grandes greves, né, de 1917, 1919, é influenciada também pelo contexto da Primeira Grande Guerra Mundial, né? Ela resulta, na verdade, de uma discussão mais abrangente, né, que seria o Código do Trabalho em discussão na Câmara dos Deputados, mas que acabou sendo restrita, né, sendo restringida a essa lei de acidentes, o que faz com que, na época, ela vai ser chamada de Lei Manca, né? Conforme a Ângela de Castro Gomes nos conta. Autoras como a Esmeralda Branco Bolsonaro de Moura e a Ana Beatriz de Sá Almeida vão demonstrar a importância da mobilização operária para a edição dessa lei, tanto nos periódicos como nas resoluções dos partidos operários, né? É uma lei que vai ocorrer no momento de fortalecimento, né, de construção mesmo, né, da classe operária, classe trabalhadora, né? Então, o que me interessava entender, né, curiosa, que eu tinha essa curiosidade de entender como essa lei pioneira, nesse momento de 1919, que, embora muito limitada, ela é uma lei muito restrita, né? Ela prevê uma indenização, o acidente não pode ter nenhuma relação com qualquer outra doença anterior, a indenização é muito relacionada ao salário do trabalhador, enfim, tem uma série de limitações, mas como que essa foi mobilizada pelos trabalhadores nos tribunais? Partindo dessa ideia de que essa é uma ação permanente lá na história do Brasil. Então, eu fui procurar as fontes jurídicas, ou seja, os processos de acidente de trabalho no Rio Grande do Sul, e localizei, até agora, 43 ações envolvendo 12 cidades do estado.
O que a análise dessas 4 dezenas de processos me mostrou, por enquanto, é que a esfera legal parece ter servido de catalisador de um sentimento de injustiça e inconformidade que transparece nos depoimentos à justiça e à polícia. E isso eu acho que é o mais legal de trabalhar com o processo, que é você perceber, né, naquela fonte, que é uma fonte que no processo, que é um documento que não foi criado para ser fonte histórica, como a parte dos documentos, você tentar ler em contrapelo, né? Ou seja, ler aqueles depoimentos e tentar entender o que está, qual a motivação, ou qual os significados que estão por trás daquelas falas dos depoentes, né, nos processos. Então, eu vou pedir licença para relatar alguns casos aqui para exemplificar. Em 1921, a viúva Brinalda Rodrigues Teixeira, costureira, ingressou no primeiro cartório do Juízo Distrital do Cível e Crime de Santa Maria, depois de 2 anos tentando receber uma indenização pelo acidente sofrido por sua filha Maria Alda, em março de 1919. Com 16 anos, em 1919, a Maria Alda estava trabalhando numa fábrica de massas, de produção de massas, e acidentou com um cilindro, né, o que resultou na perda de mobilidade da sua mão direita. A mãe dela ficou 2 anos, né, tentando, então, ter uma indenização por parte do empregador e não conseguiu, entrou na justiça. Me chamou a atenção que uma viúva costureira no interior do Rio Grande do Sul tivesse conhecimento e iniciativa para ilacionar uma nova lei num período de total inanição da regulação do trabalho. Lembrando de novo, a lei de 19 é a primeira lei, né? E é uma lei, enfim, né, que tinha toda uma dificuldade para ser acionada, né? Não é como a Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada. A Lei de Acidentes de Trabalho é uma lei que era acionada na esfera civil, né? Mas, além desse caso, encontrei vários outros nesse sentido. Um ano antes da ação da costureira de Santa Maria, em junho de 1920, o operário João Julião de Vargas, 23 anos, havia procurado a polícia para comunicar um acidente de trabalho ocorrido 4 meses antes numa empresa em Caxias do Sul, região serrana do Rio Grande do Sul. Na delegacia, João contou o acidente, e aí eu abro aspas. No dia 4 de março do corrente ano, achando-se trabalhando na fábrica de barricas e caixas, foi apanhado por uma serra que cortou-lhe o dedo médio e aleijou o polegar, ambos da mão esquerda. Então, ele narra isso e depois, indignado aparentemente, ele vai denunciar a empresa por não comunicar o acidente à polícia, que era obrigação compulsória, mas também por esconder a nova lei dos operários. E o escrivão, assim, anota a fala do João Julião. Disse ainda que se não tinha vindo até essa data apresentar sua queixa para a delegacia da polícia, foi porque seus patrões não cumpriram o que determina o artigo 28 da Lei 3.704, ou seja, o artigo que obrigava o patrão a fazer essa comunicação do acidente, com o fim mesmo de não terem os operários conhecimento de tão patriótica lei, né? Então, o trabalhador, nesse momento, atribui a essa lei, né, essa noção de patriotismo. Como é que o João Julião, operário da fábrica de barricas de Caxias do Sul, ficou sabendo dessa nova norma pouco mais de um ano depois de sua entrada em vigor? Pela imprensa operária, pela grande imprensa, pelas associações operárias? Bom, na verdade, os trabalhadores começaram a denunciar os acidentes ocorridos nas empresas e não comunicados à polícia ainda no ano de 1919. Em julho daquele ano, portanto, 6 meses depois da entrada em vigor da Lei de Acidentes, Pedro Filisbino, trabalhador por jornada, o que hoje a gente chamaria de trabalhador precário, trabalhador diarista, né,
acionou a Companhia Auxiliar de Estradas de Ferro do Brasil pela morte do seu filho, Anastácio Antônio, que também era menor, ocorrida em junho. O Antônio havia morrido prensado entre 2 vagões da ferrovia em Rosário do Sul. A empresa pagou o sepultamento, mas recusou-se a arcar com a indenização. Inconformado, o pai então iniciou 2 processos posteriormente unificados. No primeiro, bem-sucedido, requereu assistência judiciária gratuita. No segundo, pediu uma indenização e, embora essa segunda ação tenha sido anulada, aparentemente porque a justiça não conseguiu citar a empresa, o périplo de Pedro indica conhecimento da lei pelos trabalhadores e busca ativa para garantir o direito à indenização. A última historinha, né, enfim, a iniciativa retrata também a iniciativa para acionar uma nova lei num período de total inanição da regulação do trabalho. No caso do menor, são vários casos de trabalhadores menores de idade. Nesse caso, o menor Aristeu Alves Pereira, com 17 anos, jornaleiro também, trabalhador diarista, identificado no processo como um trabalhador pardo, faleceu em outubro de 22, esmagado pela queda de um cofre que ajudava a carregar para o Banco Inglês em Pelotas. Em maio do ano seguinte, a mãe de Aristeu, Isabel, ingressou com uma ação de acidente de trabalho na Justiça da cidade, alegando que o banco não quis pagar a indenização que tem direito. Ou seja, a mãe já, né, tinha essa noção, né, do direito pela essa indenização. Ao final, a mãe acabou conseguindo que o banco aceitasse arcar, então, com uma indenização de 2,5 mil réis. Bom, vou poupar vocês, né, mas assim, os processos também falam muito sobre a questão das condições de trabalho, né, sobre a questão dos tipos de ferimentos que eram muito comuns naqueles negócios, naquelas empresas ali daquele período, principalmente ferimentos nos membros superiores, nas serrarias, nas fábricas têxteis, né, e também muitas vezes envolvendo menores, né. Bom, e aí eu concluo dizendo o seguinte: a Lei de Acidentes de 1919 foi, como toda lei, um campo de luta, mas também um caminho para novos significados sociais. Ela inaugura uma nova forma de apropriação do corpo dos trabalhadores, com a atribuição do valor de troca e porcentagens de indenização arbitrários sobre pedaços de seus corpos e de suas vidas por meio de uma tabela inscrita no decreto. O decreto, um dos decretos, a Lei de Acidentes eram 2 decretos. Um dos decretos estabelecia uma tabela onde os membros do corpo eram definidos em termos das variáveis de indenização. E essa lógica capitalista de monetização de pedaços do corpo e do trabalhador ou trabalhadora é incorporada por esses e essas em seus enfrentamentos, ou seja, os trabalhadores incorporam também esses significados e vão lutar então por essas indenizações, mesmo que sejam indenizações muito injustas, mesmo que elas de fato não nem cheguem perto, né, de indenizar por umas situações tão trágicas. A luta se dá dentro da lei e essa lei não se compõe de regras neutras, ela traduz uma lógica e uma compreensão da sociedade e da experiência humana. Em suma, o levantamento está mostrando que a importância dessa norma não se deu somente por ser ela fruto de uma grande mobilização anterior do movimento operário, mas também porque passou a ser reivindicada, utilizada e entendida como direito, numa época sem direitos, por trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles humildes, muitos deles jornaleiros, muitos deles precários. Com a perdão do anacronismo, podemos traçar paralelos com a luta de hoje pelo fim da escala 6x1 e pelos direitos dos trabalhadores de aplicativo. Essa nova classe proletária, nova classe operária, nova classe trabalhadora. A luta se renova a cada dia, mas ela permanece enquanto houver exploração do ser humano.
é importante que nós, historiadores, possamos também perceber suas permanências e também suas singularidades. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Clarice. Um prazer sempre te ouvir, te escutar, né? E gostaria de abrir agora para as perguntas, para as contribuições. Antes, porém, né, destacar a alegria, né, Davi, Jéssica, né, o Davi e a Jéssica coordenam o laboratório junto com o Anderson e comigo, né? A alegria que nos dá ver um auditório cheio como hoje, né? Então, isso é muito bacana, muito importante, mostra o comprometimento dos alunos, da graduação, da pós-graduação, né? De estarem aqui com a gente, escutando a professora Clarice falar, e o companheirismo dos colegas, né, que trouxeram os alunos, que tiveram a compreensão de liberar as turmas. Às vezes não é fácil liberar uma turma, né, professora Patrícia, porque a gente tem que cumprir lá os nossos conteúdos, aquela coisa toda, né? E, às vezes, liberar uma aula dá um trabalho depois para a gente correr atrás da matéria, enfim. Então, agradeço aos colegas lá, Bruno, Ana, Patrícia, né, que liberaram os alunos para esse momento tão especial, Clarice, contigo aqui, né? Eu trouxe aqui, né, um livro da Clarice, eu trouxe, na verdade, para emprestar para o Sérgio, que está em algum lugar, que eu não sei onde é que está o Sérgio, está ali, né? E eu mencionei ontem o teu livro, Clarice, na aula do doutorado lá com o Emanuel. Tem mais alguém aqui? Acho que não. Né? E uma das coisas que eu falei brincando foi o seguinte: pô, eu tenho uma inveja de gente que sabe dar título para livro, né? Porque o título do livro é maravilhoso. O livro é maravilhoso, né? Mas o título do livro é maravilhoso, porque é Cavando Direitos, o Ricardo e Elson, né? A Clarice trabalhou na pesquisa do doutorado dela com os mineiros, né? Então, Cavando Direitos é uma analogia, uma metáfora, né, muito bacana que dá corporidade, né, ao trabalho. Então, é um título maravilhoso, e o livro é muito bacana. Eu sempre trabalhei no semestre passado, que eu ministrei uma disciplina sobre História e Justiça, né? A Vanderlene, ela organizou um livro, né, que é este aqui, As Portas dos Tribunais, com a participação de vários colegas aqui, a Isabel, acho que a Ana, cadê a Ana? Está ali a Ana, né? A Deusa, né? Um monte de gente, Pedro, que tu mencionou, o Avelino, um monte de gente que trabalha no campo, a Neide, que está ali também, né? No campo da justiça do trabalho, em especial, né? E que é um livro que traz um panorama muito importante da produção historiográfica aqui do programa, né, que tem utilizado essa justiça do trabalho, que é um elemento importante que a Clarice, né, traz uma contribuição fundamental nesse campo também, né. Eu queria começar falando duas coisinhas, né. A primeira é parabenizar a Clarice pela fala e pela organização do texto, né. A forma como a Clarice conduziu a sua exposição foi uma forma muito legal, porque rompe um pouquinho com o normal, né? Começar da Lei de Acidentes de Trabalho de 19 e chegar até as lutas contemporâneas pelo fim da escala 6x1. E ela começou nos apresentando a luta pelo fim da escala 6x1, né? A luta pela regulamentação do trabalho desses trabalhadores precarizados por aplicativo, né? E terminou o texto falando justamente da primeira lei que regulava as relações entre capital e trabalho, e mostrando exemplos empíricos da pesquisa. Acho que a Vanderlene deve ter ficado, né, muito empolgada, assim, né? 40 e poucos processos, pô, é um volume bacana, sobretudo para 1919, né, para esse período inicial da implementação da legislação do trabalho. Então, acho que a primeira coisa é a organização do texto muito bacana que tu propuseste para a gente. A segunda coisa é pensar essas questões centrais que a gente vive hoje, não é? A gente passa por um contexto em que tivemos importantes retrocessos. O Fernando Teixeira da Silva, no nosso, né,
uma referência para a nossa área, um amigo querido também, né, tem um texto muito importante sobre a reforma trabalhista de 2017, que impõe severas perdas à classe trabalhadora brasileira, né? E agora a gente vive um momento que é um momento de tentar recuperar em alguma medida o que nós perdemos, né? Então é um momento de esperança. Porque o momento das perdas, 2017, não apenas com a reforma trabalhista, mas com a lei que a Clarice menciona, a lei da terceirização, que tira os limites da terceirização, né? A lei da terceirização, até 2017, só podia se terceirizar o trabalho, né, de serviços que não eram o serviço prioritário. Então, por exemplo, um banco não poderia terceirizar os seus bancários. Uma escola não poderia terceirizar o trabalho dos seus professores, poderia terceirizar a segurança, poderia terceirizar trabalho de manutenção, né? Lanchonete, poderia terceirizar isso, né? Hoje não há limites para a terceirização. Isso implica uma escola que pode não ter um funcionário, pode terceirizar todos os funcionários da escola, por exemplo. Um banco que terceiriza todos os funcionários do banco. Ou seja, né, essa lei, né, que impõe essa precarização ao trabalho, essas novas formas de trabalho também. Né? Essa flexibilização que parte de um discurso modernizador, né, e que vendeu a ideia de que a reforma trabalhista geraria mais emprego, né, quando na realidade o que gerou foi mais exploração, mais precarização, né, mais inconstância no trabalho. Né? Então o texto da Clarice é muito bom, muito, né, sensível, muito bacana, nos permite pensar esses dois momentos. Né? Momentos de esperança, como o momento em que a gente vive, a esperança que todos nós temos de que haja o fim da escala 6x1, o regime de trabalho de 40 horas, né, sem redução de jornada de trabalho, né, sem redução da remuneração, com a redução da jornada de trabalho, né, e, ao mesmo tempo, né, passar por essa fase que nós tivemos de perdas sucessivas de direitos da classe trabalhadora. A justiça do trabalho, que as meninas tão bem pesquisam, né? O acesso à justiça do trabalho, que a Clarice muito bem destacou, e acho que é uma coisa que a gente pode tocar um pouquinho mais depois, né, Clarice? O acesso à justiça do trabalho foi extremamente vulnerabilizado, prejudicado. Por quê? Porque antigamente tu não precisava pagar as custas da justiça do trabalho se tu perdia a ação. Agora, se tu entrar na ação e tu perder a ação, tu paga. Né? Ou seja, os trabalhadores eles passam a pensar 10 vezes antes de entrar na justiça do trabalho, porque o cara já não tem dinheiro, o cara já está desempregado, o cara já está quebrado. Né? Vai ter que pagar uma ação que perdeu contra o seu empregador. Né? Então, a justiça do trabalho, inclusive as críticas que se faz à justiça do trabalho, no sentido da extinção da própria justiça do trabalho, de incorporação da justiça do trabalho à justiça comum. Né? Então, se vive um momento, né? Se viver um momento, felizmente a gente está num momento um pouquinho melhor, um momento que a gente pode pensar na esperança de reduzir jornada de trabalho, né? Mas a gente viveu momentos complicados. A Primeira República, que a Clarice muito bem destacou e que foi objeto da minha pesquisa no doutorado, né, era esse momento. Um momento em que não havia regulação das relações entre capital e trabalho. Vigorava o privatismo das relações entre capital e trabalho e o processo de luta, o debate político mesmo, Ricardo, né, pela luta pela regulação das jornadas de trabalho. Pinheiro Machado, né, que promovia um debate no Congresso Nacional para começar a fazer o processo de regulação das relações entre capital e trabalho diante de uma classe trabalhadora que se organizava cada vez mais. Ou seja, não é porque os caras são bonzinhos que eles fazem isso, não. Não tem ninguém bonzinho, né? Porque a classe trabalhadora se organiza e luta. Né? Há pouco tempo atrás, a PEC lá a emenda da bandidagem, né?
Não saiu, porque todo mundo foi para a rua, as pessoas foram para a rua e a lei, né, os caras voltaram atrás. Né? Hoje eu fui, antes de vir agora para a fala da Clarice, né, eu fui pesquisar a posição dos deputados federais amazonenses, não tem nenhum que presta, praticamente, está gravando, né? Enfim, ninguém presta mesmo, né? Enfim. Com relação à questão da reforma trabalhista, da escala 6x1, né, para ver se havia algum posicionamento claro, favoravelmente ou contra, coisa e tal, né? E a maioria fica em cima do muro ali, alguns sinalizam ali a favor demagogicamente, né? Mas aquela coisa é ano eleitoral. Em ano eleitoral, eles precisam aprovar isso. Se eles não aprovarem isso, na hora de pedir voto, eles vão ser cobrados pelo seu eleitorado, né? Então, em ano eleitoral, gente, né, essa lei, muito provavelmente, né, ela vai sim passar. Eu queria abrir para que vocês fizessem as perguntas. Peço para que quem venha fazer pergunta venha aqui na frente para pegar o microfone, né? Quem gostaria de começar? Pensando em algumas questões aqui, né, que vocês colocaram, né? Bom, Tiago, né? Sobre a questão das... Bom, tu fez uma pergunta bem relacionada à questão, né, de fazer uma comparação entre essa experiência que eu estudei lá, que é uma vila mineira no Rio Grande do Sul, década de 30, 40, até 54, né, 40, 54, né, e esse momento atual, né. Tem algumas especificidades no trabalho mineiro, não só mineiro, né, mas pelo fato de ser uma vila-fábrica, né, aquele tipo de agrupamento, digamos assim, né, no qual você tem não só toda a cidade, a vila, ela está sobre ela é financiada, ela é controlada, né, pelo patronato. Como ela, por outro lado, tem vínculos muito próximos entre os trabalhadores e trabalhadoras. A gente vai ver muitos trabalhos que discutem a questão dos mineiros de carvão ao longo do mundo, né? Porque é uma categoria super importante, né? A história do capitalismo, né? Então, tem algumas especificidades interessantes dos mineiros de carvão. É uma categoria que é uma categoria meio... não sei como é que eu usaria a palavra, capsulada, né? Então ela fica em nas suas vilas, né? Em geral, a gente tem alguns momentos, como por exemplo a greve dos mineiros da Inglaterra na época da Thatcher, né? Que foi super importante, inclusive, né? Marcou, na verdade, o triunfo, né, da Thatcher, né? Mas em geral, assim, na literatura, os mineiros são muito voltados às suas próprias lutas, né? Então ali, acho que ali tu tem vínculos que são vínculos territoriais também, né? Vínculos relacionados a ser a um local, a uma vila, onde as pessoas se encontram, e também tem uma identidade de ofício, né? Aí, assim, tu pensar, aí fazer essa comparação com esse momento atual, em que tu tem diversos tipos... Eu acho que a questão, assim, ó, tu tem uma coisa que é, nesse período, que é a identidade do trabalho, né? Que é totalmente aquele momento da construção da identidade do trabalhador, trabalhadora, também pela propaganda varguista, né? Ou seja, o trabalhador é quem tem valor, né? E hoje o que tu tem é uma desconstrução disso a partir dessa ideia de que o negócio é ser empreendedor, ser colaborador, né? Então, assim, existe uma invisibilização, né? A expressão não é minha, é do Paulo Fontes, tá? Acho que não sei se é dele também, né? Enfim, mas é que é um projeto, né, de invisibilização da classe trabalhadora, né?
e que muitas vezes se utilizam, né, questões que são questões importantes, que muito contribuíram para a gente pensar a experiência do trabalho, que é pensar também as clivagens ou pensar as questões relacionadas às diferenças, né, aos conflitos intraclasse, raça, gênero, etc. Mas, do ponto de vista da história do trabalho, de pensar isso, a ideia é pensar muito como os trabalhadores e trabalhadoras, apesar das suas diversas e importantes diferenças, conseguiram construir projetos coletivos, né? Então, a identidade se constrói também na diferença, apesar das diferenças, porque existe, né, uma experiência em comum. O que a gente pode dizer em relação às redes sociais hoje? Elas, ao mesmo tempo que elas desunem e elas têm essa propaganda desse individualismo exacerbado, né, que eu acho que talvez seja o grande problema hoje, os valores, né, então acho que o Thompson diz uma coisa assim, né, toda luta de classe é uma luta em torno de valores, né, o grande valor hoje é o individualismo. A gente não se dá conta o quanto o individualismo é predominante, né? Tanto que, do ponto de vista de pensar a experiência, a gente tende a pensar a experiência como algo individual. Quando o conceito de experiência que eles estavam pensando ali é a experiência coletiva, cultural, né? Então, assim, as redes sociais, né, aquelas que a gente conhece, que são das grandes plataformas, né, estadunidenses e tal, elas investem os seus algoritmos, nessa construção desse individualismo exacerbado, né? Nessa ideia também do colaborador, do empreendedor, né? Que permeia e que faz, por exemplo, que dificulta tanto a organização dos trabalhadores por aplicativo. Eu entrevistei uma trabalhadora por aplicativo, motorista de aplicativo, que era líder do Sindicato dos Aplicativos do Rio Grande do Sul, dos trabalhadores. Ela disse, o maior problema é você, né, fazer os colegas se darem conta que são trabalhadores, porque a ideia de que não, eu sou um empreendedor, algo assim, né? Então, a identidade do trabalho. Agora, por outro lado, as redes sociais te permitem facilmente criar mobilizações, né? Eu me lembro que durante a pandemia, por exemplo, os sindicatos bancários do Rio Grande do Sul utilizou muito redes sociais, utilizou muito, né, para entrar em contato com a categoria, para fazer mobilizações, né? Então, na verdade, é importante, acho que se dá conta dessas duas, do ponto de vista de luta, né? Tem esse processo de propagandeio, né? De propaganda desses valores individualistas, né? Que são valores desmobilizadores, mas, ao mesmo tempo, as redes sociais podem ser, eventualmente, uma ferramenta para a organização da classe trabalhadora. A classe trabalhadora deve também aprender a utilizá-las, né? Assim como aprendeu a utilizar várias outras coisas que, ao longo da história, foram feitas para desmobilizá-la, né? Enfim, tem uma discussão lá bem grande no Rio Grande do Sul, os colegas lá com a história do social do futebol, com a história do futebol, e os colegas lá, né, o quanto o futebol, os clubes operários foram desmobilizadores ou não, né? O quanto aquela história do o paradigma Bangu, né? O quanto é um clube operário, os clubes de futebol foram feitos para desmobilizar os trabalhadores, ou, por outro lado, fizeram com que os trabalhadores tivessem uma convivência em comum, né? Provavelmente as duas coisas, né? Então, acho que a gente talvez possa pensar assim, não sei te dar resposta, mas eu estou só pensando um pouco nesse sentido. César, sobre a questão dos impactos da reforma trabalhista na Justiça do Trabalho, eu acho que tu resumiste bem já, né, principalmente para os trabalhadores, a questão de que você tem que arcar
com as custas do processo, caso você perca, né? E que, hoje em dia, existe digamos assim, um equilíbrio de forças ou um desequilíbrio de forças dentro da própria Justiça do Trabalho, no sentido de que uma coisa que não existia, por exemplo, quando a Justiça do Trabalho é criada, quando eu estou estudando a Justiça do Trabalho, lá em 41, 42, 43, né, 41, quando ela é criada, enfim, não existia a figura dos juízes especializados no direito empresarial, ou seja, que são juízes do trabalho, mas que são juízes do trabalho voltados ao empregador, né? Hoje em dia isso é bem comum, né? Então, tu tens aí uma mudança do caráter da instituição. A instituição, naquele momento, era uma instituição, enfim, que também lutava para para permanecer, enquanto que hoje é uma instituição enorme, caríssima, né? Acho que todos nós sabemos o quanto, enfim, a Justiça do Trabalho está inserida em todos os estados da federação, né? Tem muitas varas, enfim, né? Tem toda uma estrutura de funcionalismo e coisa e tal, mas, apesar disso, continua sendo uma justiça que está sempre correndo o risco de ser extinta, né? E há dentro da própria Justiça do Trabalho hoje, e aí eu falo, enfim, como espectadora, movimentos contraditórios, um certo embate também entre correntes diferentes, né, que enxergam caminhos diferentes para a instituição. Ou seja, alguns juízes e magistrados e servidores enxergam a necessidade de uma retomada dessa vocação, digamos assim, mais inicial da Justiça do Trabalho, a ideia de julgar desigualmente para igualar a igualdade, né? Ou seja, julgar a favor do trabalhador, né? E, por outro lado, né, alguns também juízes, servidores que defendem uma questão mais, sim, burocrática e até voltada, digamos assim, um favorecimento do próprio patronato, né? Acho que é um embate dentro da própria Justiça do Trabalho, mas em termos internacionais, inclusive, existe já várias iniciativas no âmbito acadêmico, no âmbito de magistrados, de tentar pensar em direitos para essas novas categorias, né? Motoristas de aplicativo, trabalhadores precários, etc., né? Então, existe enfim, esse embate que não está finalizado e que está... Mas, de fato, houve, em termos numéricos, né? Outro dia eu estava olhando, tem uma diminuição bem grande de processos da Justiça do Trabalho nos últimos anos, desde a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, ela teve um impacto muito grande no número de processos que os trabalhadores e trabalhadoras estão mobilizando na Justiça do Trabalho. Além do fato de que, né, existem novas formas de trabalho de emprego que não são cobertas, né, pela atual legislação, né. Enfim, tem uma discussão interessante sobre isso, assim, só aí um parênteses, que tem várias sentenças de tribunais que dão ganho de causa à existência de vínculo trabalhista entre trabalhadores de aplicativos e as plataformas. Mas, né, esse caso agora está sendo revisto pelo Supremo no sentido de fazer uma legislação unificadora e, ao que parece, favorável às próprias plataformas. Então, essa enfim, nesse pé estamos, né? Em relação à questão dos juízes, é um pouco isso, assim, eu trabalhei na tese, né, eu acho que os juízes, eles têm um papel de juízes, né,
Onde é que está? Ou seja, eles estão defendendo um espaço de poder, né? Eles estão defendendo um lugar de poder. Esse lugar de poder pode ou não ser favorável aos trabalhadores, né? E a gente, assim, falar dos juízes também, né? A gente, ao longo da história, tu pode ter juízes mais alinhados com determinados projetos de emancipação dos trabalhadores e juízes menos alinhados. Tá? Eu me lembro, teve mas às vezes a questão não é tanto como o juiz julga, e sim como o trabalhador interpreta o julgamento do juiz. Porque às vezes o juiz pode julgar para manter a sua esfera de poder contra o arbítrio do patrão que extrapola, né? Mas não é que ele esteja julgando a favor do trabalhador. Ele julga aquilo porque a justiça do trabalho cabe o espaço de regulação das relações de trabalho, né? Então, ela é muito mais em defesa da própria justiça do trabalho do que em defesa do trabalhador. Só que isso, muitas vezes, é favorável ao trabalhador, né? E aí, se o trabalhador percebe dessa forma ou não percebe dessa forma, essa é outra questão. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, pensar sempre nessa ideia de que existe um espaço de uma preocupação por parte dos magistrados de defender a sua própria seara, né? O seu próprio espaço de poder, né? Então, acho que nesse embate eles entram um pouco nisso, né? Acho que sempre é bom voltar lá para o Thompson, para o domínio da lei, quando ele diz que, agora não vou me lembrar de cabeça, mas se a lei não for justa, se a lei não vai garantir nada, não vai resolver nada se ela não parecer justa, e às vezes sendo realmente justa. Não sei, tem que voltar lá para o... Entendeu? Então, assim, a justiça ela precisa parecer justa, ela precisa ter legitimidade. Então, isso é muito importante, né, para a sua justificação social, né? A justiça ela não se justifica, ela não se legitima somente pela força, ela se legitima porque a gente acredita nela. Bom, os processos... Eu achei pouco 43, eu queria mais, assim... Os processos, em geral, os que a gente encontrou, né? Eu estava com um bolsista maravilhoso, que me ajudou muito, o Lucas, e ele encontrou, e, enfim, também, são dois acervos, o Tribunal de Justiça, o acervo do Tribunal de Justiça e o acervo do APERGS, né? Que é o arquivo das varas regionais também, né? Enfim, os processos são, em geral, bem curtos, não são muito longos, Alguns são um pouquinho maiores, assim, uns 40 páginas, 30 páginas. Alguns são bem curtinhos. Alguns são homologações de acordo, por exemplo, os relacionados com a fábrica Hengetz, que é aquela fábrica, a União Fabril de Rio Grande, que é uma fábrica bem importante da virada do século, são homologações de acordo, né? Encontrei homologação de acordo na Swift também, que é a de Rio Grande, né? Mas alguns outros processos, os processos da Serra, são, em geral, processos de pequenas madeireiras, serrarias. Essas são mais tem mais briga, né? E envolve, sim, testemunhas, e, em geral, assim, na verdade, assim, tanto esse tipo de testemunho de um trabalhador indignado ou do familiar, né, ou da mãe que está lá buscando, né, uma indenização pela questão da filha, do filho, como também alguns casos
que teve, na verdade, um caso do trabalhador que ele abre mão do direito. Ah, não, já recebi, né? Enfim. Tá? E teve um caso mais longo, um processo longuíssimo, que vai para o tribunal, na época, tribunal regional, que é um processo envolvendo um gerente, um trabalhador que tinha cargo de chefia no frigorífico Swift. Tá? O acidente ocorre em 1917, a viúva entra, ele morre, né? É um trabalhador estadunidense, na verdade é um trabalhador dinamarquês naturalizado estadunidense. A viúva entra com o processo em 1919, quando entra, e ela consegue uma indenização milionária, apesar das restrições da lei, porque aí os juízes entendem que entra também o valor que ele recebia de uma pequena empresa, enfim, parará. Eu sei que eles acabam, o processo na primeira instância define por essa indenização milionária, aí vai para o recurso no Tribunal Regional. No Tribunal Regional, eles diminuem pela metade a indenização, mas mesmo assim é um valor muito alto. Né? Eu não me lembro agora, mas é uma coisa de 250 contos de réis, um negócio absurdo. Assim. Porque a maior parte das indenizações ou não chegava a um conto de réis. Aí, no final, ela entra na justiça de novo, 2 anos depois, pedindo que seja pago porque a empresa não pagou. E é a Swift, uma grande empresa frigorífica. Né? No final do processo, ela consegue esse pagamento por acordo, mas também aí por um acordo que diminui ainda mais o valor do processo. Né? Esse é o processo mais longo. Tá? Em relação aos peritos, sim, na verdade, os processos envolvendo, em geral, né, o perito é acionado pela polícia, né, ou pelo juiz, né, e o perito se restringe a fazer uma descrição da situação da pessoa, eventualmente tem algum relato da fala da pessoa, mas isso aparece, na verdade, muito mais pela justiça, pela polícia, a polícia ouvindo a vítima, né? E, na verdade, a preocupação do perito é arbitrar o dano para que se possa calcular a indenização, né? Então, a questão é mais, me pareceu, nos processos, mais nesse sentido, né? O que eu, assim, de forma assim, muito, como é que a gente pode dizer, enfim, tem uma palavra que agora me faltou, mas assim, de forma muito, assim, numa primeira vista, posso te dizer, é que de fato é uma carnificina. Né? É uma carnificina, é um negócio extremamente perigoso, muitos menores trabalhando, né? Processos de trabalho, mesmo assim, processos, até empresas que na época não eram empresas rudimentares, né? Frigoríficos, empresas têxteis que eram grandes empresas, né? Em que os trabalhadores e trabalhadoras, muitas meninas menores de idade, principalmente nas fábricas têxteis, né? E com ferimentos que seriam levados para a vida toda, né? Casos de menino de 15 anos que o braço foi cortado fora. Assim, é um horror, né? Mas, enfim, eu acho que a gente também tem que... Essas realidades precisam ser trazidas, né? Então, enfim. Mas não sei se eu respondi mais ou menos isso. Lani, cadê a Lani? Oi, eu não estou muito por dentro da questão do processo em si, né?
eu acho que é um voto do ministro, eu estou acreditando que é um voto do ministro, o ministro está fazendo uma relatoria em relação a uma questão, no qual aí ele vai estabelecer uma jurisprudência em relação à pejotização, né? Que eu saiba um pouco isso, né? E que sim, há uma tendência mesmo de que o ministro faça isso de forma liberalizante, né? Tornando ainda mais comum, tornando ainda mais possível a questão da pejotização no Brasil, né? Se isso vai representar o fim, bom, primeiro, e aí já respondendo um pouco do Carlos, aí depois eu volto para ti, mas assim, a questão também é uma questão de mobilização, né? A questão da pejotização, ela é complexa porque tem alguns tipos, aí que tá, tu tem um mundo do trabalho muito diverso hoje, né? Então tem alguns tipos de trabalhadores, por exemplo, alguns trabalhadores de TI ou coisa parecida que, enfim, tem uma expectativa, né, que a gente pode dizer não sei se é adequada ou se não é uma ilusão, de ter, né, benefícios com o trabalho PJ. Eu, na minha opinião, o que a pejotização faz é mimetizar a relação de trabalho assalariada, porque, na verdade, o trabalhador PJ ele acaba tendo as mesmas situações, ele acaba acertando umas férias, né, informalmente, só que ele arca com todos os prejuízos ou com toda a responsabilidade da sua relação trabalhista, né? Não sei te dizer se isso representaria o fim da CLT. Quando teve a reforma trabalhista de 2017, já se dizia que era o fim da CLT, né? Porque a reforma trabalhista de 2017 já liberava uma série de contratos de trabalho intermitente, trabalho temporário, que já colocavam em xeque toda a questão da CLT. A pobrezinha da CLT, coitada, que já foi reformada, se a gente pegar ali, né, puxar assim CLT e puxar no Google, ela está toda cheia de risco já, né? Porque ela já foi, enfim, virada de cabeça para baixo, de cima, né, a coisa, né? Mas ela sobrevive, né? E é interessante que ela sobreviva também porque pessoas como tu e outras pessoas jovens como tu e outras pessoas identificam na CLT um lugar de garantia de direitos. E isso é muito importante, porque aí a gente vai lutar para manter, né, isso. Quando a CLT vai morrer no dia em que a gente identificar a CLT como algo que não é importante. E a gente ainda está enxergando isso, assim. Sendo um pouco poliana, assim, né? Enfim, tá? E Carlos, também concordo plenamente, cadê o Carlos? Concordo plenamente contigo, mas temos que lutar por isso, né? Assim, a bandeira é nossa. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer a briga, a gente tem que fazer o embate, né? A questão estando lá no Congresso é uma coisa, mas o Congresso não vai para lugar nenhum se não houver pressão, né? Isso a experiência histórica nos ensina. Todos os nossos processos, desde lá a Primeira República, lá, os caras estão lá brigando, é por isso. E é por isso, para esgarçar os limites da lei, para tornar a lei mais que garanta mais benefícios e mais justiça social, né? Então, nesse sentido, né, eu concordo contigo, é muito mais justo uma escala 4x3 que uma escala 5x2, né? Mas o que acho que o mais importante de tudo isso, nesse momento, é que as pessoas se mobilizem, né, e que pressionem, né, através das mobilizações, através, enfim, de pressão direta sobre os parlamentares, através, sei lá do que, nas redes sociais, aí, né, a gente está falando das redes sociais, mas é assim, nós vamos ter que brigar. De graça ninguém leva nada. É isso.